Olá pessoal, sou Jonathan Moraes, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso laboratório de jogos do Greenfoot BR, o nosso Green Labs. O Green Labs é um dos segmentos educacionais dentro da iniciativa Greenfoot BR, que é mantida pela comunidade Java do Distrito Federal, o DFJUG. Nessa série de vídeos nós esperamos apresentar para vocês diversas dicas e também disponibilizar materiais de qualidade da linha didática, para que vocês possam montar suas aulas, estudar programação, utilizar para criar suas apresentações dentro de seminários e apresentações, e você que é acadêmico também poder utilizá-los dentro dos seus trabalhos científicos. É claro que nesse meio tempo eu espero que vocês também se apaixonem e iniciem a programação dos seus próprios joguinhos. E agora que eu já apresentei tudo isso para vocês, chega de papo e vamos à nossa primeira aula. Hoje eu vou mostrar para vocês como construir um cenário de jogo dentro do Greenfoot. Esse cenário vai ser construído a partir dessa imagem e nós temos aqui um exemplo pronto para que você já tenha uma ideia de o que é que nós vamos construir. Vejam aqui nesse executável do Greenfoot que nós já temos um cenário criado com a imagem no plano de fundo. Quando eu executar ele aqui, o cenário vai começar a se movimentar. Para construir esse cenário vocês vão precisar dessas ferramentas. Primeiro, vocês devem ter um Greenfoot instalado no computador. Depois vocês devem ter a imagem necessária para o plano de fundo. Vocês podem pegar uma imagem qualquer nesse OpenGameArt, nesse site aqui que existem várias imagens gratuitas para jogos, ou vocês podem usar qualquer imagem que tiverem no seu computador. E depois, mais para frente, nós vamos precisar de um software para dividir, dar um tratamento nessa imagem que vai ser utilizada no cenário. Agora vamos iniciar os primeiros passos com o Greenfoot. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser construir o nosso cenário. Para criar o cenário, a gente precisa do Greenfoot. Então vamos abrir o programa. Como essa é a primeira vez que a gente está executando o Greenfoot, pode ver que não existe nada criado ainda. Toda essa seção aqui está em branca. Ele está pedindo aqui para você criar ou abrir um cenário que já exista. Como eu mostrei para você no site OpenGameArt, nesse site aqui existe uma porção de imagens que vocês podem utilizar para desenvolver os seus joguinhos. No nosso caso, nós escolhemos esse fundo aqui que é gratuito e eu já fiz o download dessas imagens para minha área de trabalho. Veja que eu coloquei essa imagem aqui e coloquei o nome dela de Mundo 1. Gravem bem o nome dessa imagem, que essa é uma informação importante na construção do cenário. Agora que a gente já separou a nossa imagem e já renomeou ela para o nome que nós vamos precisar, vamos ao Greenfoot construir o nosso primeiro cenário. Eu vou primeiro criar o projeto, venho aqui na opção cenário e venho aqui em novo cenário Java. Eu vou salvar esse projeto na minha área de trabalho. O nome dele vai ser cenário aula 1. Vou criar. A gente aguarda um pouquinho enquanto o Greenfoot trabalha. Prontinho, o nosso cenário foi criado. Veja que ele já colocou aqui a classe World, que é a classe que gerencia todo esse cenário do jogo para a gente. Já existe uma subclasse, que é a classe onde nós vamos trabalhar a nossa imagem. E aqui tem a seção de classe de atores. Um ator vai ser tudo aquilo que vai interagir dentro do mundo. Pode ser o personagem, pode ser um objeto, um animal, um inimigo, um tiro e qualquer outra coisa que vai ter uma ação, um movimento, um objetivo dentro do cenário. Aqui embaixo a gente tem o controle de velocidade, em que o jogo vai executar. Vou mostrar em detalhes isso para vocês depois. A opção de executar o jogo. Se a gente clicar em executar aqui, nada acontece porque não existe nada ainda. Reiniciar, para que você volte o jogo ao início para fazer seus testes. E a opção executar um passo de cada vez. Cada vez que você clica aqui, é uma cena do jogo que vai avançando, passo a passo. Muito útil para vocês debugarem qualquer erro ou qualquer ação do jogo. Para começar, essas são as opções que nós precisamos saber na construção do nosso cenário. Então agora que o nosso cenário está criado, vamos dar uma olhada no que foi que o Greenfoot criou por trás de toda essa ação que nós já fizemos. Vou minimizar aqui a janela do Greenfoot. E aqui na minha área de trabalho eu tenho aqui a pastinha que o Greenfoot criou, que é o nosso projeto, Cenário Aula 1.
Vou entrar nela e a gente aqui consegue ver tudo que já está presente no Greenfoot. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então aqui nós temos a classe Java do MyWorld, que é essa classe aqui, tá vendo? Nós temos aqui a classe de contexto e a classe compilada do Java. Aqui nós temos o executável do Greenfoot. Então se eu fechar aqui o Greenfoot, ó, fechei, para abrir de novo, eu vou executar esse ícone aqui do pezinho. A gente aguarda que o Greenfoot abra novamente. Pronto, abriu. E nós temos aqui duas pastas. A pasta onde ficam as nossas imagens do jogo, pode ver que está vazia, o projeto é novo, não tem nada. Nós temos aqui a pasta de sons, que vão ficar os sons dos jogos. E nós temos aqui o arquivo de leitura. Se eu abrir esse arquivo aqui, ó, o que a gente tem nele são as informações do nosso jogo. Então aqui ele fala que esse é o arquivo readme do projeto, que aqui você deve escrever qualquer informação sobre ele. Título, objetivo, versão, data, como iniciar o projeto, quem são os autores e as instruções que você quer dar aos seus usuários, tá bom? Então agora, como a gente já entendeu aqui rapidamente qual é a estrutura do projeto do Greenfoot, a gente vai dentro da pasta imagem colocar a nossa imagem do mundo. Prontinho. Agora dentro do nosso projeto já existe a imagem Mundo 1. Agora que a gente já colocou a imagem Mundo 1 dentro do nosso projeto, vamos voltar ao Greenfoot para que a gente comece a trabalhar. Duas coisas importantes que vocês devem saber sobre o Greenfoot é que a classe World e a classe Actor são as classes principais do framework. Então, se você tentar editar elas, eu vou dar 2 cliques aqui na opção, o que vai ser aberto para a gente vai ser a documentação dessa classe, porque ela não pode ser editada. Depois a gente vai voltar nessa documentação aqui para ver método a método. Também se clicar na classe Actor, vejam, abre-se a documentação. Okay? Depois a gente volta a falar mais sobre os documentos. Já a subclasse da classe World, que é essa classe MyWorld, ela pode ser editada. Então, quando nós clicamos 2 vezes sobre ela, o que nós temos aqui é o código-fonte, onde nós podemos trabalhar sobre ele. Nesse menu aqui, vocês vão poder alternar entre a implementação, que é o código, ou entre a interface de documentação. Tá? Como essa classe aqui é automaticamente criada, a gente tem a documentação básica, mas que mais à frente a gente vai voltar nessa opção para ver melhor ela também. Tá ok? Aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer dentro do nosso jogo vai ser mudar o nome do nosso cenário. Como a gente está trabalhando aqui, o nome do nosso cenário vai ser Mundo 1. Agora que nós já mudamos o nome aqui de Mundo 1, quando nós clicamos em qualquer outro local, automaticamente o Greenfoot compila esse código para a gente. Então vocês podem dar uma olhada aqui que automaticamente também foi alterado aqui no diagrama de classes, onde estava MyWorld, virou Mundo 1. Essas tarjinhas vermelhas aqui que vocês estão vendo é porque existe um erro de sintaxe no arquivo. Mesmo com erro, o Greenfoot já salva para vocês, como vocês podem visualizar aqui nesse local de mensagens de aviso do nosso editor de texto do Greenfoot. Esse erro está dando aqui onde está sublinhado, ó, porque nós mudamos a classe MyWorld e não atualizamos o nome do seu construtor. Então, como aqui a gente está chamando de Mundo 1, eu vou copiar esse nome e vou colar aqui. Pode ver que quando eu colar esse valor, cliquei fora, automaticamente esse arquivo vai ser salvo. Aqui ele vai dar a mensagem que a classe foi compilada e não houve nenhum erro de sintaxe. E aquela rajada vermelha que estava sobre esse diagrama desapareceu. Isso porque a gente resolveu o problema que existia nesse arquivo aqui. Agora que a gente já viu como resolver os problemas que acontecem quando não conseguimos compilar a nossa classe, vamos ver o que está acontecendo nesse primeiro trecho de código aqui, onde nós passamos os valores 600, 400 e 1. Conforme está explicando aqui na mensagem, o que a gente está fazendo aqui é construindo o cenário, tá? Com a largura de 600 e a altura de 400 pixels. E o tamanho de pixel do cenário é de 1 pixel por 1 pixel. Então eu vou alterar esses valores aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Observem o tamanho do cenário aqui no fundo. Está vendo esse quadrado cinza? Ele está cinza sim, antes ele era branco, mas ele voltou a ser cinza porque ele está sendo editado nesse momento. Então aqui, por exemplo, para a gente ver, ó, eu vou colocar a opção 1010 para vocês notarem bem a diferença. Vou clicar fora, o Greenfoot compilou esse arquivo.
E olha aqui o tamanho que ficou o nosso cenário, tá vendo? Ficou branco. Mas que valor é que nós vamos utilizar aqui no nosso cenário? Nós vamos utilizar aqui o valor do tamanho de imagem que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, pasta imagens do nosso projeto, cenário aula 1 imagens, vou clicar sobre a nossa imagem e vou colocar o mouse aqui sobre ela. Veja que aqui apareceu para a gente o tamanho da dimensão desse arquivo. Esse é um arquivo de 700 de largura por 390 de altura. Então vamos colocar esses valores lá no nosso Greenfoot. Volto aqui o Greenfoot, edito o Mundo 1. Ele abre aqui o nosso editor. Então, aqui onde a largura eu vou colocar o valor de 700 e a altura eu vou colocar o valor de 390. Vamos utilizar a medida de 1 pixel por 1 pixel mesmo para o cenário. Então aqui onde está o nosso quadradinho branco, tá vendo? Eu vou clicar fora, compilou sem nenhum erro de sintaxe, vou voltar ao cenário e aqui está o nosso cenário na dimensão que nós vamos precisar. Então agora que a gente já está com o cenário do tamanho que a gente precisa para trabalhar com a nossa imagem, vamos colocar essa imagem dentro dele. A gente vem aqui na classe Mundo 1 e vamos editar novamente. Então como é que funciona? Para nós colocarmos uma imagem dentro do cenário, a gente vai utilizar um método da classe World que se chama setBackground. Eu vou dar um Ctrl espaço aqui e ele vai abrir aqui a opção de preenchimento para a gente. Esse método setBackground ele espera um parâmetro do tipo GreenfootImage. Selecionei ele aqui, completei e coloquei o ponto e vírgula. Então o que ele está esperando aqui? Um parâmetro que, como nós vimos ali, é do tipo GreenfootImage. A classe Greenfoot dentro do Framework é uma classe que tem uma porção de componentes que são muito úteis para a criação do nosso jogo. Passo a passo, vídeo a vídeo, a gente vai vendo método por método dessa classe. Então, para começar, a gente vai criar uma variável do tipo GreenfootImage. Eu vou chamar essa variável de cenário, certo? E dentro dela eu vou colocar um objeto dessa classe. Existem várias maneiras que nós podemos fazer para criar uma imagem utilizando a GreenfootImage, mas a mais simples delas é passando o nome do arquivo como parâmetro para o seu construtor. Então aqui, como nós já temos dentro do nosso projeto, lá na pastinha de imagens, aqui o arquivo que se chama mundo1.png, a gente vem aqui, copia o nome desse arquivo, tem que ter a extensão junto, e a gente coloca bem aqui. Como a gente está tratando com imagens e está trabalhando dentro do Greenfoot, quando nós passamos somente o nome do arquivo de imagem, ele já sabe que ele tem que ir lá no seu diretório de imagens e buscar esse arquivo para a gente a partir desse nome. Evidentemente, se o nome aqui estiver errado, nós vamos receber um erro. Mas aqui a gente sabe que está certo porque a gente acabou de copiar de lá. Então, como nós já criamos aqui a variável e instanciamos dentro dela um objeto do tipo GreenfootImage, a gente vai passar ela para o construtor, para o método setBackground. Coloquei aqui, cliquei fora, o arquivo foi salvo, como vocês viram, e a classe compilada sem nenhum erro de sintaxe. Agora, para ver se tudo funcionou, basta que a gente clique no cenário. E aqui está. A gente acabou de colocar a nossa imagem dentro do cenário. Muito bem, pessoal, esse é o fim do nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do que viram e lembrem-se que para vocês aprenderem de verdade, vocês precisam replicar em casa tudo que nós fizemos aqui. Todo o material, todo o conteúdo que vocês precisam, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só acessar os links e começar o projeto de vocês, tá legal? Espero que dê tudo certo, mas caso não dê, podem utilizar os comentários do vídeo para pedir por ajuda, socorro, seja lá o que for, que nós aqui da equipe do Greenfoot vamos entrar em contato também pelos comentários e ajudar vocês a fazerem os seus projetos. É claro que eu não posso deixar de pedir a vocês a ajuda para o nosso canal, e a melhor forma de vocês fazerem isso é clicando aqui no joinha, dando like nesse vídeo, compartilhando em suas redes sociais e divulgando ele nas suas comunidades de programação e também nas suas faculdades. Caso vocês precisem de algo, utilizem os comentários para falar com a gente. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los no próximo vídeo. Tchau, tchau!